Professor Ronaldo Pontes, muito obrigado pela presença aqui hoje, para conversar um pouquinho com a gente sobre a disciplina, né, que o professor atua dentro da área de orçamento e controle para o MBA de gestão de finanças. Né? Sim. Professor, fazer uma pergunta assim, bem direta, né? O que o aluno vê na disciplina de orçamento e controle no MBA de finanças? Ok. Primeiramente, eu gostaria só de contextualizar que muitas pessoas entendem orçamento como uma ferramenta. E aqui a gente desmistifica isso, mostrando que o orçamento é parte do planejamento empresarial. O planejamento empresarial tem 3 grandes instrumentos. Planejamento estratégico, que tem que ser desdobrado num orçamento, que é o planejamento financeiro de curto prazo, e ele precisa ser controlado. E aqui a gente ensina o aluno a entender a dinâmica dos 3 elementos e principalmente a importância de retroalimentar o planejamento estratégico a partir dos resultados da aplicação do planejamento financeiro através do orçamento. Métricas nesse caso. Sim, exatamente. Quando você prepara um planejamento estratégico, você coloca um horizonte. Você diz qual o objetivo da empresa e em quanto tempo ele deve atingir aquele objetivo. Sim. A partir daí, nós precisamos, de forma de curto prazo, estimar a partir de cenários dos próximos períodos de cada ano, um planejamento financeiro demonstrando como nós vamos atingir os objetivos de longo prazo. Então, o alinhamento estratégico desses 3 instrumentos, do planejamento empresarial, que é o planejamento estratégico, desdobrado no orçamento, e o controle orçamentário, é fundamental para toda e qualquer organização, pequena, média ou grande. Então, se você tem um pequeno negócio, você precisa de planejamento, tanto estratégico quanto financeiro. E esse planejamento, ele tem que ser integral, de forma que os 3 elementos eles se comuniquem e ele efetivamente garanta a entrega dos resultados dos objetivos de longo prazo. E pegando um gancho no que o professor está falando, muita gente pensa assim, olha, eu tenho uma pequena empresa, eu não preciso fazer o meu planejamento. Né? Eu, por exemplo, já me lidei com diversos clientes assim que têm essa mentalidade. E me corrija se eu falar besteira, professor, mas eu acho que no Brasil, principalmente, o que pode fazer uma grande diferença é você ter um planejamento estratégico voltado ali para essa parte de orçamento e controle. Não tenha dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, a empresa começa pequena, às vezes o empreendedor, né, ele desbrava um segmento, um nicho de mercado e ele começa normalmente desbravando e de forma muito incipiente. E ele às vezes não se preocupa com os dados do seu negócio. Ele vai olhando o futuro e vai empreendendo e vai alargando as fronteiras da empresa, sem planejamento e sem controle. E aí chega o momento em que eu classifico isso como a dor do crescimento. Ele chega num determinado momento da organização que ele fala assim, preciso organizar esse negócio, está bagunçado. Sim. As finanças eu já não consigo controlar, porque antes ele estava sentado em cima do caixa, controlando o caixa. A empresa cresce e ele perde o controle. Tempo de controle disso. E aí ele precisa. E uma coisa que a gente enfatiza muito nessa disciplina são alguns elementos do planejamento financeiro. Um dos elementos primordiais do planejamento financeiro são os dados. E quando eu falo de dados, uma base de dados sobre o que a empresa faz, qual a rentabilidade, qual o volume de vendas, qual o ticket médio, quantas pessoas ele atende, qual que é a margem de cada produto, qual o segmento que ele está tendo mais lucratividade, qual produto, serviço. E às vezes, por falta de dados, ele não consegue enxergar. Então, para que a gente possa fazer um bom planejamento financeiro, o conhecimento dos dados dos desempenhos do passado é fundamental. E aí eu mostro para o pequeno e médio, que normalmente ainda não possui toda essa expertise de ter um bom sistema, um SAP, um TOTUS, né? Grandes sistemas, às vezes eu pergunto, gente, o que é mais importante? Ter sistema ou ter os dados? E aí, é claro, é ter os dados. E eu posso obter dados
se eu montar boas planilhinhas de Excel, aonde eu alimento esses dados, se eu ainda não tenho capacidade financeira de ter um sistema robusto? Claro que é. Então, a gente mostra dentro de sala de aula como o aluno pode, utilizando sistemas complexos ou sistemas simples, utilizando ferramentas como Excel, para que ele possa fazer com que isso aconteça, para que os objetivos do planejamento estratégico se transformem em números, em resultados. E a nossa dinâmica em sala de aula, a gente consegue compartilhar a nossa experiência de anos na gestão de empresas, né, de grandes corporações, e também aquilo que a gente já, de forma acadêmica, desenvolveu. Né? O livro de Orçamento e Controle da FGV a gente ajudou a escrever. Então a gente tanto profissionalmente já viveu em empresas, implementou orçamento em grandes empresas, usando ferramentas complexas e usando ferramentas simples como Excel, quando a empresa não tem condição de desenvolver ou capacidade financeira de obter um sistema robusto. Mas o mais bacana da sala de aula é que a gente coloca o aluno de posse de ferramentas em que ele constrói o orçamento. E aí a gente trabalha orçamento de comércio, orçamento de indústria, orçamento de serviço e depois mergulha no controle orçamentário. O controle orçamentário eu mostro para eles a importância para que a gente garantir que aquilo que planejamos efetivamente saia do papel e ocorra. E aí a gente tenta trazer para dentro da sala de aula e mostrar aquilo que a gente já viveu em empresas, os erros que cometemos, né? E os acertos também, mostrando para eles o seguinte, olha, é fundamental que uma empresa tenha um gestor que consiga planejar e implementar aquilo que foi planejado. Colocar no papel é fácil. Tirar do papel e trazer a realidade é outra, totalmente diferente. Por quê? Quando a gente faz o planejamento, eu crio um cenário, que é o cenário do próximo período. Nesse cenário eu vou estimar inflação, variação de dólar, crescimento das vendas, crescimento de mercado. E com esse cenário, você então faz o seu planejamento financeiro para atingir os objetivos estratégicos. Agora, a volatilidade do macroambiente demanda que tenha um gestor que saiba tirar do papel. De forma que, quando aparecer um empecilho, ele saiba qual que é a melhor forma de desviar dele e quando tiver a oportunidade, que ele consiga surfar de forma melhor a oportunidade. A gente diz, então, que o orçamento é um planejamento financeiro onde a gente transforma em números todos os planos estratégicos da empresa. E aí é fundamental que o gestor saiba entender que esse plano não deve engessar a gestão. Ele mostra o caminho, ele mostra a direção, o rumo a seguir. O planejamento financeiro, ele jamais tem que ser um trilho. Ele tem que ser uma trilha. Numa trilha, você pode usufruir das oportunidades que a trilha te der. Se você estiver em cima de um trilho, você vai ter que seguir em cima daquele trilho sem sair. E o planejamento financeiro jamais pode ser encarado como um trilho, e sim como uma trilha, como um rumo, uma direção. E pegando um gancho, até assim, semana passada eu conversei com o professor Álvaro, ele aplica a disciplina de Big Data, né, focada para vendas. E vendo o professor falar assim, me lembrou muito uma frase que o Álvaro disse, que foi o seguinte, dados são só dados, mas é importante quando os dados se transformam em informação. Exatamente. Né, para serem utilizados dentro de um planejamento estratégico. Eu vou fazer uma provocação para o professor. Hoje, pensando em tendências e até a análise desses dados, né, da parte de orçamento e controle, já está havendo algum impacto da inteligência artificial nesses dados para fazer essas análises? Como que está essas tendências de mercado hoje das empresas? A gente entende o seguinte, hoje com o aprendizado de máquina, IA, a gente tem condição, e até eu brinco com os alunos em sala de aula, eu falo assim, eu faço uma comparação do orçamento falando da seguinte forma, utilizando já toda a tecnologia de IA e tudo que a gente tem disponível, já embarcada em alguns sistemas, inclusive. Hoje,
o orçamento, na maioria das empresas, não funciona igual o Waze. Como é que é o Waze? Eu chego em Maringá, eu quero vir para Trexon, eu abro o Waze, digito e pum, ele traça a rota, me fala em quantos quilômetros eu estou distante, qual o caminho a seguir, quanto tempo eu vou levar. Eu começo a dirigir. Ocorreu um acidente, tiver alguma coisa, ele automaticamente recalcula a rota. Temos hoje tecnologia para isso, para que o orçamento se autoajuste a partir de variação de dólar, demanda que caiu. Sim, temos. Mas eu costumo brincar e dizer o seguinte, que apesar de toda a tecnologia que a gente pode utilizar e embarcar para que a gente possa ter a melhor ferramenta de planejamento financeiro, na maioria das empresas, o orçamento funciona. Quando eu viajava, quando nem GPS existia, o que a gente usava? O guia 4 rodas. Guia 4 rodas, que era o GPS da época. Era o GPS Gente, a gente ia à banca. Era mapa. Isso, ia à banca e comprava o guia 4 rodas 1999, atualizado. Você abria aquele mapa, e aí eu costumo brincar e falar o seguinte, claro, temos condição e ferramenta de ter uma IA embarcada e termos um orçamento autoajustável? Claro que pode. Mas é muito melhor ter pelo menos um guia 4 rodas para orientar a direção, o caminho a seguir, do que não ter nada. Agora, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente vai ter, em pouco tempo, condição de ter planejamento e controle financeiro muito mais automatizado do que nós temos hoje. Hoje a gente precisa fazer muitas atualizações ainda manuais, onde a gente vai ter que inserir no sistema informações. E nós teremos no futuro condições de termos ferramentas que vão se alinhar e mostrar várias possibilidades para que o gestor tome a decisão. A IA não vai tomar a decisão para ninguém. Ela vai apresentar as possibilidades, vantagens e limitações de cada caminho a seguir. E o gestor vai ter que dar a palavra final. Daí, o que a gente trabalha muito em sala de aula também, mostrando para eles, é a capacidade desse gestor em transformar a informação em negócio, em resultado. Porque não adianta toda a tecnologia embarcada se você, como gestor, não conseguir usar a tecnologia, analisar os dados e tomar a decisão. E é dessa forma que a gente quer capacitar o aluno da Trexon a sair daqui com esse olhar crítico, de forma que ele consiga analisar a situação, olhar o cenário e tomar a melhor decisão. Penso eu que nesse momento, para quem está vendo a gente aqui, a melhor decisão é sim fazer um MBA de finanças, né? Olhando a médio e longo prazo, pensando em estratégia, de um pensamento estratégico também, para ter essa possibilidade de ter uma gestão mais apurada dentro das empresas. Acho que as empresas do Brasil precisam mais do que nunca disso, né? Com essas variações que a gente tem de governo. Há 15 dias atrás, eu estava em Curitiba, na FGV, e na sala de aula entrou um aluno para fazer uma disciplina de orçamento e controle comigo, e ele falou, professor, o senhor me deu aula em 1900, né? E eu falei assim, mas dei aula de quê? Ele falou, você me deu aula de custo em projeto, quando eu fiz o MBA de projeto aqui na FGV. E eu lembro, ele fala assim comigo, eu lembro de um exemplo que o senhor deu em sala de aula, que eu uso esse exemplo até hoje, e isso tem sido transformador na equipe. E aí ele falou, naquela época eu era assistente, hoje eu sou gerente. Eu falei, legal, o próximo MBA eu quero você como CEO. Bom, né? Eu desafiei ele. E isso é bacana quando a gente olha para os alunos da FGV que passam pelas nossas cadeiras, né? Pelas nossas disciplinas, e que eles conseguem levar para o mundo empresarial aquilo que nós mostramos que funciona, que a gente já viveu e que teoricamente está bem embasado, e ele aplica e vê o resultado. Isso para nós é gratificante. Eu particularmente tive essa mesma experiência. Assim, eu fiz o gestão empresarial, foi em 2015, 2016. Eu tinha uma empresa antes.
E no meio da empresa eu percebi que eu não sabia nada de gestão. Eu achava que eu sabia de gestão. A hora que os problemas começam a acontecer, a hora que você está ali na frente do caixa, está fazendo controle, pensando em orçamento, você fala, cara, eu não sei nada, eu preciso melhorar. E para mim foi um segundo divisor de águas. Não que hoje a gente consiga saber tudo, mas pelo menos a gente sabe o que dá para ser feito, o que precisa ser feito e como que dá para ser feito. Então acho que essa é uma das grandes contribuições, não só do MBA em si, mas principalmente que os professores trazem. A experiência. E tem uma coisa que eu acho muito importante ser levado para o aluno, e isso eu levo dentro de sala de aula, que às vezes um aluno pega uma grade do MBA, 18 disciplinas, e ele olha para as disciplinas e fala assim, pô, mas isso aqui não é a minha área, isso aqui não é o meu segmento. Ele vê lá, às vezes, 3, 4 disciplinas que é aquilo que ele... E aí eu mostro para eles o seguinte, gente, vocês estão aqui e cada uma das 18 disciplinas vem um professor aqui e coloca uma opção de ferramenta importante sobre aquele tema, sobre aquela disciplina. Você vai dominar todas? Não. Você deve conhecer todas, como funciona, a importância de cada uma, como se aplica. E aí eu dou o exemplo de quando eu fui ser financeiro de uma instituição de educação e o reitor me pediu para fazer o orçamento da instituição para o próximo ano. Eu tinha muito conhecimento em orçamento, porque eu vinha da indústria fazendo orçamento lá direto. E aí cheguei à educacional e fiz esse primeiro orçamento e coisa. E esse reitor, ele me apertou muito, porque ele falou assim, nós vamos fazer o controle orçado versus realizado mensalmente. E qualquer variação para mais ou para menos de 3%, você vai ter que explicar por que você errou. Que pressão! E durante o ano inteiro, ele fazia reuniões comigo para que eu pudesse explicar as variações de 3% em cada uma das contas de receita, custo e despesa. Aquilo era um suplício. E ele, um ancião, já com mais de 60 anos, ele sentava comigo e investia uma tarde inteira ajudando ali a gente entender as variações e ver a ação corretiva. E aí eu falo para os alunos, quando eu olhei para trás e vi todo o aprendizado que eu tive naquele primeiro ano na educação, porque eu vinha da indústria e aí eu estava ali numa instituição de educação, eu falei, nada como a sapiência de um ancião. Por quê? Esse reitor nunca fez um orçamento na vida dele, mas ele sabia como é que funcionava as ferramentas e o que ele precisava para tomar, fazer a leitura e para tomar a decisão. E eu falo, você, meu caro aluno, você vai ser ainda um gestor e você precisa dominar, não, mas conhecer todas as ferramentas e saber como você vai capacitar alguém para executar aquela ferramenta para você tomar a decisão. Então, tem que vir fazer um MBA e colocar na bagagem de conhecimento todas as ferramentas que estão sendo colocadas, ainda que não seja a sua praia. Mas você tem que conhecer. Tem que conhecer. Porque isso vai fazer a diferença na sua vida profissional. Então, é isso, aquilo que eu vivi quando eu ainda era muito mais novo, eu costumo brincar e falo assim, que o reitor virou e falou assim, esse moleque, que na época pode até entender de orçamento, mas de educação ele ainda não sabe, eu vou ensinar ele como é. Ou seja, o nosso aluno, ele sai daqui com a bagagem de ferramenta, com todas as ferramentas necessárias para ele ser um gestor. Ele não precisa dominar todas, conhecer e saber aplicar, ou treinar e capacitar alguém para aplicar para ele tomar a decisão é fundamental. Professor, fantástico. Quem está nos assistindo aqui com certeza gostou muito desse conteúdo que a gente está falando e fica o nosso convite aqui para vir até o MBA. Muito obrigado. O professor vai para a aula agora, né? Isso. Passar um pouco do que foi passado aqui também. Ok. Obrigado, professor. Tá joia, um abraço.